Qual que é o diferencial do método quantitativo da nossa casa de análise em relação às outras casas de análise que tem aqui no Brasil? Você poderia comentar sobre isso? Sim, eu até separei aqui um material, Valdinei, que a gente apresenta normalmente no webinário, né, da Rocket 5, que eu gostaria de compartilhar com vocês, porque assim, quando a gente olha para esses números, até o call da semana passada a gente estava com mais 4,5% de valorização na Rocket 5, agora já estamos com perto de 7%, e isso porque julho tivemos mais 17%, vindo ainda de uma sequência de meses muito bons, né, acima de 7%. Quando a gente olha isso, a gente vê o poder da abordagem quantitativa. E eu quero trazer um pouquinho à luz o que é essa tal de abordagem quantitativa aqui, né? Então vamos lá, eu acho que a melhor forma de traduzir isso é ver no gráfico um exemplo prático do que seria isso. Quando a gente olha para o mercado de ações, os preços, imagina que eu tenho aí o gráfico dessa ação que é o Rumo SA, né? A ação RAIL3. Então, imagina ali a primeira linha aí de cima é a movimentação dos preços. Percebe que os preços nessa ocasião aí, para esse exemplo que eu estou dando, eles estavam em clara tendência de alta, né? A Rumo teve uma baita de uma guinada de alta, né? Inclusive a gente participou de bastante desse movimento aí com as nossas estratégias, o Atlântico inclusive. Mas percebe o seguinte, quando a ação está subindo, eu posso utilizar algum indicador, como por exemplo o IFR, para identificar esse movimento de alta. O IFR é um indicador que ele se aproxima de 100, ele varia de 0 a 100, e ele se aproxima de 100 quando a ação está em movimento de alta. Então, nessa região aqui clara de tendência de alta, você vê aqui, ó, o IFR ele sobe aqui e fica muito perto de 100. Às vezes ele cai um pouquinho com esses repiques do preço, mas ele vai ali, ele tende a ir mais para o lado do 100 do que para essa região cinza aqui de baixo, perto de 0. Então, não que a Rocket 5 funcione dessa forma, mas eu vou dar aqui como que a abordagem quantitativa faz, né? Então, de forma quantitativa, isso é um critério objetivo, que é a primeira regra para a gente escolher os papéis. A gente não, aqui na Rocket Trade, a gente não tem aquele feeling do analista ou uma informação de dentro da empresa, que seria até errado, inclusive, ou uma análise que tenta prever o próximo movimento do mercado com base nos dados que a gente tem hoje no momento. A gente olha para o preço, o que ele está fazendo. E olha para algum indicador como esse, que seja fácil de comparar uma ação com outra, né? Por exemplo, esse indicador IFR, para todas as ações, varia de 0 até 100. Então, eu consigo comparar várias ações para ver qual que está mais próximo de 100. E, teoricamente, esses papéis seriam os papéis que teriam mais tendência de alta, que estariam no movimento mais acentuado para cima. E aí eu poderia, então, fazer um radar, vamos dizer assim, varrer. Imagina que eu faça essa regra, eu quero buscar na bolsa toda, né, todos os papéis da bolsa, que são aí mais de 2.000 papéis, quais são os papéis que mais estão se aproximando de 100 no IFR, e ranquear isso, pegar o que tem maior IFR, depois o segundo maior, o terceiro maior, e assim vai. Ou seja, eu teria então um radar que varre todos os papéis da bolsa de acordo com esse critério, que é o IFR, e me devolveria uma lista ordenada. Então, nesse exemplo aqui que eu estou dando, imagina que o Bradesco está com o IFR igual a 82, a Petro com o IFR igual a 75, a Vale 63. Então, ele me daria essa ordenação e eu poderia dizer assim, então eu vou me posicionar nesses primeiros papéis, nesse ranking de papéis, eu vou pegar os primeiros, que tem maior IFR, para posicionar o meu capital. Isso é uma forma objetiva de escolha de papéis, né? Então, isso resolve de forma objetiva a escolha de papéis, que é um dos alicerces da metodologia quantitativa. A gente tira o fator humano, o fator de feeling, o fator daquele que pode ter subjetividade da análise, né? Bom, uma vez que a gente tem esse critério objetivo, aí a gente vai ter que fazer o quê? A gente vai ter que ver se isso dá certo ou não. E daí a gente vai testar, uma vez que o critério objetivo, a gente vai testar isso. Por isso que a gente conta com muito poder computacional aqui dentro, e daí tem um departamento inteiro de pesquisa para testar da forma correta, para não ficar achando informação errada, né? Porque tem uma máxima em matemática que diz que os números devidamente torturados confessam qualquer coisa, né? Então, a gente trabalha esses números de forma
correta, né, estatisticamente válida, para então saber, opa, essa é uma estratégia que vale a pena seguir ou não. Inclusive, se você fizer essa brincadeira, né, utilizando uma ferramenta de backtesting, só com o IFR vai dar um resultado melhor do que a própria bolsa, tá? É lógico, a Rocket 5 ela tem muito mais sofisticação do que isso, mas isso é uma forma quantitativa de escolha de papéis. E daí a gente vai trocando esses papéis numa determinada periodicidade, baseada nesses critérios e outros que você pode adicionar. E testa e otimiza. E depois você automatiza. A partir do momento que você tem confiança nisso, o robô decide quando se posicionar, quando que faz essas trocas. E daí você não tem mais o fator humano. Então, essa é a nossa abordagem. E é por isso que mesmo nesse período aí que você mostrou, que a bolsa está meio caindo, com umas informações, tensões, previdência passa, não passa, mesmo assim, a estratégia ignora tudo isso, se posiciona nos papéis que estão melhores e continua escalando na alta, né? Então, no longo prazo, as nossas estratégias performam muito bem, né? E daí, até legal, que tal ver isso na prática? Como eu disse, isso daqui é um trecho retirado de um webinário, né? Que a gente apresenta frequentemente aí, explicando o que é uma carteira quantitativa. Perceba que eu apresentei isso no dia 30 de maio. Esse daqui é exatamente aquele gráfico que a gente tem na nossa lâmina, que você mostrou agora há pouco. Em 30 de maio estava com 95% de valorização desde o início a Rocket 5, né, contra 27% do Ibovespa. Depois eu apresentei de novo esse mesmo webinário, foi comecinho de julho, dia 1º de julho. Ali por volta de 1º de julho a gente tinha 138% contra 37% do Ibovespa. E hoje, efetivamente, a gente tem aí o resultado que você mostrou pra gente, que está ali na casa dos 160% já, né, desde o início, e acumulando mais de 6% nesse mês, praticamente 7% nesse mês. Então, assim, a abordagem quantitativa ela é uma abordagem muito poderosa porque a gente para de tentar ficar prevendo o futuro. Nenhum de nós aqui temos bola de cristal para saber o que vai acontecer com a movimentação dos preços. A gente consegue reagir muito bem. E perceba uma coisa legal, Valdinei. Naquele exemplo que eu dei, eu falei, imagina que a gente faça um radar que olhe para todos os papéis da bolsa. Imagina se você tem uma casa de análise que sejam analistas mesmo, pessoas que estão lá olhando e analisando os papéis. Como que você analisa todos os papéis da bolsa, né? Você tem que ter uma equipe gigante de analistas e, além disso, como você falou, tem a questão da subjetividade. Cada analista tem uma forma de pensar diferente. Aqui não, no método, como você falou, estatístico, computacional, você tem, né, a objetividade, né? Você define, você programa, lógico que existe todo um trabalho de pesquisa e desenvolvimento, mas aí depois que está definido aquele método, ele vai ser objetivo. Se ele der entrada, é aquela entrada mesmo, se ele der saída, vai ser aquela lá mesmo. Não tem a sensação emocional de um ser humano envolvido. Exatamente. E daí quando a gente até volta, vou até colocar aqui de novo o gráfico, olha lá, a gente agora, né, meados aí de agosto, a gente já está passando de 160% de rentabilidade, aquela que foi 95, depois 138, né, agora 160. E justamente por isso, porque a gente consegue varrer a bolsa toda e se posicionar nos melhores papéis. A Rocket 5 vira e mexe chama algum papel que está fora do radar, né, de todas as outras casas de análise. Porque é difícil, se você tem uma equipe de analistas humanos, é difícil realmente de varrer todos os papéis. Então eles se concentram principalmente nos maiores ali, né? Então esse é o poder que a gente coloca, e por ser também automatizado e com menos pessoas, é que a gente consegue chegar no mercado com um custo tão baixo, né, comparado a estratégias sofisticadas como a Rocket 5. Vamos lá. Bom, então, foi muito legal essa explicação que você deu. Acho que dá aí uma boa forma de entender como funciona, como são escolhidos os papéis, mas toda a estrutura, todo o trabalho que existe por trás da carteira. Porque a gente vê ali o resultado final com 5 papéis apresentados pelo relatório, mas você vê que existe realmente aí um forte estudo por trás de tudo isso para ter esses resultados que são realmente fora de série.